Queridos, nesta manhã estou aqui preparando esse vídeo para te abençoar de uma maneira que você possa ser edificado, que você possa receber esta palavra como vinda do Senhor Jesus Cristo, porque só fala a verdade aqueles que são o teu verdadeiro amigo, aquele que deseja que verdadeiramente você encontre o caminho aonde agrade ao nosso Senhor. Muitos pastores já não falam mais a respeito de certos tópicos da Bíblia, votos capítulo. E como você está vendo aí na imagem, a igreja dos Gálatas era uma igreja abençoada, mas Paulo identificava e queria ensiná-los, trazendo a verdade, esta qual eu hoje vou tentar passar para os irmãos. E para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus também, então eu quero saudar todos que vão ouvir este vídeo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me tirou do meio desses pecados que eu estarei relatando neste vídeo, para que os irmãos fiquem alerta, porque Jesus está voltando. Livro dos Gálatas, capítulo 5, versículo 20, fala a respeito das coisas que Deus abomina e que hoje no meio cristão ainda se pratica estas coisas, apesar de muitos pastores ainda pregarem como eu prego sobre este tópico sem nenhum receio, porque o meu amor pelos irmãos é grande e eu conheço, Deus me fez conhecer esta verdade. Então vejam bem o que diz o capítulo 5, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, e os que tais coisas praticam. Então você veja que é um assunto muito sério, que dificilmente você vai ouvir hoje alguns pastores pregando, porque na realidade eles não pregam porque bate contra o pecado, e nem todo pastor está disposto a pregar contra o pecado, porque estão trazendo um outro evangelho que não é o assunto desse vídeo. Então, querido, você diz assim: eu não idolatro, eu estou bem, eu vou entrar no céu. Mas quantas das vezes, amados, eu vejo pessoas deixarem de ir para o culto porque está acontecendo um jogo importante, por exemplo, Flamengo contra Corinthians, e a pessoa chega no culto às vezes 8 horas, porque ficou em casa vendo o final do jogo, ou talvez um capítulo final de uma novela. Isso é considerado perante o Senhor idolatria, porque você colocou algo supérfluo entre você e seu Senhor. E a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas eu vos acrescentarei. Então o primeiro maior mandamento é buscar a presença de Deus. Segundo, feitiçaria. Você diz: eu não sou feiticeiro, eu não faço feitiçaria. Mas a Bíblia diz que a desobediência, a rebeldia, é semelhante ao pecado de feitiçaria. Se é considerado igual ao pecado de feitiçaria, os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Vejam bem, ali Moisés levou mais de 3.000 pessoas pelo deserto. Aqueles que não obedeceram, o que aconteceu? Não entraram em Canaã, porque Deus levantou Moisés para que ele fosse obedecido, porque ele era o canal direto de Deus com aquele povo. Mas até a própria irmã dele se revoltou e disse: por um acaso Deus só fala contigo?
Inimizades. Inimizade nós vemos muitas vezes, querido, dentro da igreja, pessoas que não têm amizade só com algumas pessoas, a qual lhe fazem bem, a qual lhe convém. Na realidade, o Senhor nos mandou o segundo maior mandamento: amar o teu irmão como a ti próprio. Há pessoas que muitas das vezes deixam de participar do memorial mais sagrado para a vida dos cristãos, que é a Santa Ceia, porque não querem tomar parte no pão e nem no vinho, que é o suco, para não ter que pedir perdão ao irmão. Isso é grave, porque a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, no memorial da ceia: examinai o homem a si próprio e veja se está em condições de participar desse ato. Então eles muitas das vezes não participam para não ter que pedir perdão. Porfia, ciúmes. Quantas vezes identificamos ciúmes no ministério? Ciúme entre os irmãos, porque o irmão é cotado para muitas das vezes louvar, para fazer a obra daquele que nos chamou. E aí desperta um ciúme, e muitas das vezes diz: eu vou sair dessa igreja. Querido, não faça isso. Não faça isso. A tua salvação tem mais valor. Não é só pelo fato que você tenha que cantar que vai te colocar no céu. Não há reservas de petróleo que possa te introduzir no céu, senão a obediência à palavra do Senhor e obedecer à tua liderança. Aqueles que o Senhor colocou para ser o seu pastor, os obreiros, a não ser que eles tenham caídos ou que estejam pregando heresia, porque você tem o espírito de discernimento que vai te alertar. Se você é um crente que lê a Bíblia, você sabe quando estão pregando heresia e quando está pregando a verdadeira palavra do Senhor. E iras nós sabemos que é a mesma coisa. Inimizade é quando você não consegue ter amizade com determinado irmão na igreja. Para se acabar com a inimizade, a melhor coisa que tem é trazer a pessoa para perto de si. Fica amiga dela, abraça ela, diz que a ama. Esse é o verdadeiro conselho que eu lhe dou. E discórdia, principalmente, queridos, em época de festividade. Uma parte das irmãs escolhe a roupa azul, a outra que é preta, e bate o pé e não aceita e discorda até do pastor, quando o pastor entra para interferir. E diz que se não for do jeito que ela quer, ela não vai participar da festa. Já aconteceu comigo como pastor, estou passando uma experiência. Dissensões e facções, grupinhos dentro da igreja que só são amigos entre eles. Só se cumprimentam entre eles, só sentam perto deles. Na hora que o pastor diz abraça o seu irmão, sai e vai abraçar só aquele que ele gosta. Invejas, bebidice, glutomarias. Glutomarias, querido, é aquela pessoa que não pode ver comida. Quer ver um culto que acontece muito isso? É o culto de ações de graça. É o culto que não falta ninguém. É o culto que a igreja enche, todo mundo vem e a comida some em poucos minutos. Isso também é pecado diante do Senhor. E aqui diz que quem pratica tais coisas, querido, não herdarão o reino dos céus. Você pode estar na igreja, ser um dizimista fiel. Você tem a sua carteirinha, mas nada disso vai te colocar no céu. Se você não se arrepender, se você não vigiar para não praticar nenhuma dessas palavras que eu te falei, um pecado desse. Porque são pecados gravíssimos. E só caem nele aqueles que verdadeiramente não têm o hábito de ler a palavra do Senhor e obedecê-la. E quando não obedece, você está perdendo tempo na igreja. O pastor ele está ali para te orientar. A exemplo disso, nós vemos os cultos de doutrina. É o culto menos cooperado.
onde as pessoas estão ocupadas, todo mundo trabalha. E isso deixa o pastor triste. E por coincidência, exatamente essas pessoas que não costumam ir nem no culto de doutrina e nem na escola bíblica dominical, são as pessoas que cometem mais essas coisas que estão relacionadas aí no livro dos Gálatas, capítulo 5. Deixam de produzir o fruto do Espírito, que é o amor, a mansidão. Isso é coisas que preocupam, coisas que a gente tem que ter cuidado para que não venha cometer tais coisas. E foi isso que trouxe o apóstolo Paulo a escrever essa carta, porque ele identificou esse problema na igreja. E o amor de Paulo pela igreja era muito. Paulo dava sua vida pela igreja. Paulo foi o único apóstolo que mais se destacou em missões. Só que ele não fazia só missões, mas ele ia fazendo missões, depois voltava para ver o crescimento da igreja, a edificação da igreja. E hoje são poucos os pastores que têm se preocupado com o pecado na igreja e têm apontado o pecado. O profeta verdadeiro, ele aponta o pecado porque ele ama a pessoa. E eu tenho sido uma das melhores, ou seja, um dos temas a qual eu tenho batido muito, pregado muito a respeito disso. Porque é triste quando nós lemos o livro de Apocalipse, é triste quando nós lemos ali a parábola das 10 virgens, porque a parábola das 10 virgens consta ali que eram 10, e a Bíblia não fala a respeito de 5 e 5, ela fala 10, era 10 crentes, 10 pessoas cristãs, porém 5 era nércia, 5 lia a Bíblia, 5 era obediente, 5 fazia a vontade do Senhor, e 5 andava de qualquer maneira, como vemos. Não estou acusando muitos cristãos hoje, que vão muitas das vezes para a igreja para arrumar problema, vão para a igreja para rever os amigos, vão para a igreja para fofocar, para arrumar contenda, e não estão ali para adorar, para buscar o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos que 5 delas estavam abastecidas com azeite, estavam com a unção de Deus, estava com a palavra do Senhor e em obediência a ela. E as 5 estavam de qualquer maneira e na última hora tentaram comprar o azeite, ou seja, tentaram se santificar e buscar a presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser como um piscar de olhos, vai ser assim, de repente, vai sumir aqueles que estão selados para o dia da redenção. Apocalipse também diz no capítulo 17, que 2 estarão numa cama e um será levado. Quando fala de 2, está falando de um casal cristão. Um será levado e o outro será deixado. 2 estarão no campo e um será levado, tomado e o outro ficará. Quando eu vejo isso, eu começo a ficar preocupado porque está falando a respeito de 50%. 10, 5 entra, 5 fica. 2 na cama, um vai, outro fica, são 50%. Então eu calculo que o Senhor Jesus está falando algo para a gente nessa manhã, que a metade da igreja, infelizmente, não vão entrar no reino do céu, serão deixadas. Porque não guardaram as suas vestiduras limpas, alvas, na presença do Senhor. Então, meu amado, minha amada, você que está dessa maneira,
na casa do Senhor você está correndo um grande risco. Não adianta ser um dizimista fiel, não adianta ter carteira de membro, não adianta ir em todos os cultos. Se conserte com o Senhor, porque a vinda dele é próxima e eminente. Sentimos que tudo está acontecendo conforme ele deixou escrito em Mateus capítulo 24. Leia ele e leia o livro de Gálatas. Ainda há tempo. Que Deus vos abençoe. Me ajude e me adicione e se inscreva no meu canal para que eu possa estar levando essas mensagens que você muitas vezes não escuta mais nas igrejas. Mas Deus colocou no meu coração para trabalhar desta maneira. E não estou preocupado só com a minha igreja onde eu pastoreio não, porque eu sou um pastor da igreja, mas eu prego para que todos que quando ver esse vídeo possam meditar melhor na vontade do Senhor. Me ajude, se inscreva no canal para que me incentive e eu possa estar. Não estou visando lucros, não é isso. Eu amo pregar e ensinar a palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.